Que análise que você faz desse momento da sociedade mundial que, mesmo as coisas que nem esse assassinato lá do jovem lá nos Estados Unidos, mexeu com o Brasil. É tanta notícia que você não sabe nem se eu vou falar do Bolsonaro que vai ser preso, ou esse assassinato, a Rússia agora invadindo espaço da Polônia. O que está acontecendo no mundo? Rodrigo, o mundo tem jeito ou não? Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos aí que estão assistindo, que vão assistir depois. Pois é, será que tem jeito esse mundão, Betete? É uma pergunta bem forte, né? Pelo que a gente está vendo aí, olha, vai de mal a pior, né? A gente sabe que no 11 de setembro sempre acontece algo, né? Porque eles trabalham com a numerologia, eles trabalham com essa questão da cabala, né? A cabala negra, a cabala branca, isso tudo envolve uma questão numerológica e tudo acaba culminando ali no 666. Parece bizarro, mas quando a gente vai estudar um pouquinho ali a gemátria, né, ou gematria, você consegue identificar ali algumas coisas na numerologia. Então, o 11/9, ele já foi marcado, como você bem falou, ali pelas Torres Gêmeas, e aí, a cada tempo, chega, bate aí a data, acontece algo assim que impacta, que marca, e algumas são cortinas de fumaça, psyops e tal, para mexer ali com a mente da população, das massas, mas algumas coisas que são graves também que acontecem aí, como, por exemplo, esse assassinato aí que nós vamos falar logo adiante. Bom, a China se declara o centro da nova ordem, né? Ponto mundial, que a gente não pode falar aí completo, né? Betete tem a notícia ali. No dia 9 de setembro, agora, o presidente da China, Xi Jinping, ele declarou publicamente que o seu país será o centro dessa nova ordem e falou também sobre um papel maior da China nos blocos, né, como a SCO. Então, a Organização de Cooperação de Xangai, criada lá em 2001, e anunciou algumas ações práticas, aí, como a criação de centros de cooperação em energia e tecnologia com países parceiros. Tá? Então, o alcance dessa declaração é bem grande, né? Tem algumas, economicamente, politicamente, tecnologicamente, economicamente, com a expansão do yuan e alguns incentivos aí a acordos comerciais em moedas locais, né? Aquele processo que a gente vem falando de desdolarização, né? E politicamente, né? Coordenando aí com a Rússia, a Índia e outros países, e tecnologicamente oferecendo a infraestrutura digital, inteligência artificial e telecomunicações para aliados. Isso não é por acaso também. A gente sabe que o governo que vem sendo escalado, ele é tecnocrata. Tecnocrata significa tecnológico. Então, é controle, é câmera, é monitoramento, é rastreamento, é tudo isso aí. Então, só que aqui aí entra um problema, né, Betete? Se o mundo tiver dois centros no poder, Washington e Pequim, como é que isso aí vai afetar o nosso Brasilzão, a nossa moedinha aí e o nosso comércio, né? Fica aí a pergunta. Porque com o mundo dividido entre esses dois centros de poder, o Brasil ele ficaria no meio desse jogo geopolítico, né? Então, no comércio, produtos como soja, minério, ferro, petróleo, eles terão demanda, mas também podem enfrentar aí tarifas ou sanções, como a gente já vem vendo. Trump colocou um tarifaço, né? Algumas sanções que já estão aí em andamento, como, por exemplo, para o togado lá, que a gente bem sabe, né? E mais ainda, no câmbio, o real ele pode ficar ainda mais volátil e empresas terão aí que decidir se fecham um contrato em dólar ou em yuan, né? Dependendo do bloco, né, que eles tiverem. Então, é bem complicado. A gente vê aí que eles estão querendo criar mais um poder, que a gente sabe que o Washington, né, a América, ela é o poder central, mas a China vem com tudo, né? Vem encabeçando, se mostrando aí, como a gente sempre fala aí nas lives, né? O modelo dessa nova ordem, então, é feito aí pela China. Nisso, a Rússia e a China, o que eles fazem? Eles consolidam aí um apoio mútuo, né? Então, teve um... Pode falar, Betete. Ô, Rodrigo, puxando aqui pela linha do tempo, antigamente a gente até costumava assistir o jornal na televisão,
e as notícias eram todas mornas, né? Às vezes meses ali não tinha nada de novo, era o dia a dia aqui da política brasileira, dos acontecimentos triviais nas capitais e nas cidades. Agora, hoje, a gente vive um momento que a cada dia um acontecimento, ou no Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, mexe com o mundo todo. Mexe com o mundo todo. Que análise que você faz desse momento da sociedade mundial, que mesmo as coisas que nem esse assassinato lá do jovem lá nos Estados Unidos mexeu com o Brasil? É tanta notícia que você não sabe nem se eu vou falar do Bolsonaro que vai ser preso, ou esse assassinato, a Rússia agora invadindo espaço da Polônia. O que está acontecendo no mundo? Eu vou estar te aguardando nos dias 8 e 9 de novembro, sábado e domingo, no espaço ali Frei Caneca, o nosso evento. 8 e 9 de novembro, no Frei Caneca, em São Paulo, o nosso congresso sobre doenças mentais, ansiedade, insônia, TDAH, doenças emocionais. Serão 2 dias repletos de autoridades nesse segmento, ministrando palestras, como você se tratar, como você evitar esse tipo de doença mental, como ter um melhor sono e as últimas novidades também em medicina regenerativa, células-tronco e também peptídeos. O que essa nova tecnologia que está chegando no Brasil pode ajudar você nos problemas mentais. Eu aguardo você presencialmente lá no Frei Caneca, dias 8 e 9 de novembro, sábado e domingo. Tenha um encontro marcado comigo presencialmente e todos os meus convidados estaremos juntos te esperando nesse terceiro encontro sobre práticas integrativas no tratamento e prevenção de doenças mentais. Bizarrices em cima de bizarrices, e isso não é por acaso, tá? Existe um plano, existe até uma patente, tá, Betete, de emanação de frequências eletromagnéticas, de manipulação mental através de frequências eletromagnéticas por monitores, por telas, por televisões, por monitores. Então, a mídia hoje, que a gente chama de mídia prostituta, porque ela é totalmente vendida, inclusive a família Rockefeller, que é a que comanda a mídia brasileira hoje. Então, essa implementação de caos na mente da sociedade chega a um ponto de ferir até o espírito. Porque se a pessoa fica só nessa loucura ali de Globo, de coisas, só mentira, e aquele caos absurdo ali que eles implementam, além dessas questões de frequências eletromagnéticas, que tem até uma patente, eu posso deixar até aqui num comentário depois, que eles admitem que existe uma patente para manipulação mental através de frequência eletromagnética, existe muita mentira lá e muito caos, e muita notícia que eles enfatizam por algum propósito e outras que eram para ser divulgadas e eles ocultam. Você concorda comigo? Então existe uma manipulação em todos os âmbitos que a gente vive. E isso, como eu falei, chega a um ponto em que fere até mesmo o espírito da pessoa. Então, esse é um plano deles, é um plano de enfraquecer as massas com baixas frequências. Porque uma pessoa que está só se alimentando ali do caos, da baixa frequência, daquela coisa que pesa ela, chega no espírito dela. E aí o que acontece? Ela enfraquece até no espírito. E aí sim, eles têm um plano de dominação, então isso entra até numa questão psicológica aí de lavagem cerebral e manipulação mental para controle, tá? Então, Agora, tem o Rodrigo, no meu WhatsApp a patente, Betete. Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora, Rodrigo, enquanto você manda Ele. aí para mim, o que você faz, o que você aconselha? Nós vamos ainda continuar aqui abordando assuntos atuais, mas para esse grande número da nossa audiência que fica com medo, que fica com receio, o que a gente pode estar fazendo? Betete, a gente precisa, eu sempre falo, né, cara, primeiramente é a nossa comunhão com o Pai. A gente tem que estar alinhado, porque
todas as lutas que a gente vive na carne, primariamente elas vêm no espírito, cara, né? Então, se a gente está num mundo, se as pessoas que nos assistem aqui, eu creio que a maioria delas já estão aí acordada com relação ao fim dos tempos, com eventos geopolíticos teatrais, com eventos escatológicos, profecias se cumprindo, catástrofes naturais aumentando. Então, a gente precisa do quê? A gente precisa primariamente se voltar para Deus. Eu, como creio no Senhor Jesus, falo dele porque eu creio que ele é o único caminho, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente precisa estar alinhado a isso, buscando em espírito e em verdade, não é em religião, não. A religião não salva ninguém, a religião. O Messias, Jesus, ele não criou placa de igreja, né? Ele veio, ele pregou nas praças, nos montes, e quando ele entrou no templo, inclusive, ele desceu a lenha, né? Ele quebrou tudo, virou a mesa e falou assim, olha, vocês estão fazendo bagunça, comércio aqui na casa do meu pai. Então, desde que ele foi para a cruz e que ele teve a ressurreição, ele disse para os fariseus o seguinte, ele falou, esse tempo de 46 anos que os fariseus levaram para construir, ele falou que ele ia reerguer em 3 dias, os fariseus ficaram sem entender nada. Aí ele, por quê? 23 cromossomos do pai e 23 da mãe. O templo seria o corpo a partir dali. Então, por isso que ele falou que reergueria em 3 dias. Então, esses 3 dias, ele abriu uma nova chance da gente chegar ao pai por meio dele, apenas a palavra é a que transforma a gente. Agora, claro, existem coisas físicas que a gente pode fazer, né, Betete? A gente tem que se defender como a gente pode. O Betete colocou ali agora a patente, né? Essa patente está escrito ali, ó, manipulação do sistema nervoso por campos eletromagnéticos de monitores. Isso não é brincadeira, tá, pessoal? Isso aí é real. Eu tenho um post lá no meu Instagram sobre isso aí. Então, o que eles fazem? Jornais, novelas, toda essa podridão que principalmente a rede esgoto, que eu chamo faz aí com as pessoas, eles ensinam o quê? Eles ensinam tráfico, traição, eles ensinam, eles ficam apoiando as bandeiras, as agendas coloridas, eles ficam apoiando até mesmo a questão de troca de sexo de menores. Então, assim, pessoal, e os jornais, lá, tá lá o jornalista lá apresentando, esses campos eletromagnéticos estão ali fazendo um campo harmônico na mente da pessoa para que elas recebam as mentiras que eles contam lá como verdade. E assim as massas são manipuladas também. Então, o que fazer, né, Betete? A gente precisa se fortalecer no espírito e precisa buscar proteção física. O que seria proteção física? A gente vai falar um pouquinho mais adiante. A gente vai falar ali de você, de repente, buscar fazer um poço artesiano para você guardar alguns grãos, certo? Você recusar aquilo que vem do sistema, por exemplo, aquele negocinho lá que veio no braço, você buscar e se equilibrar o teu campo eletromagnético. Cada um de nós temos um campo eletromagnético. Se a gente busca equilibrar isso aí, vivendo honestamente e tratando as pessoas bem, as pessoas ao nosso redor, ajudando o próximo, né? Servindo, não só querendo, eu acho que já é um bom caminho. Agora, coisas físicas, guardar alguns grãos, produzir algum alimento, se você puder, ter alguns bichinhos. Isso a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Eu vou estar te aguardando nos dias 8 e 9 de novembro, sábado e domingo, no espaço ali, Frei Caneca, o nosso evento. 8 e 9 de novembro, no Frei Caneca, em São Paulo, o nosso congresso sobre doenças mentais, ansiedade, insônia, TDAH, doenças emocionais. Serão 2 dias repletos de autoridades nesse segmento, ministrando palestras, como você se tratar, como você evitar esse tipo de doença mental, como ter um melhor sono e as últimas novidades também em medicina regenerativa, células-tronco e também peptídeos. O que essa nova tecnologia que está chegando no Brasil pode ajudar você nos problemas mentais. Eu aguardo você presencialmente lá no Frei Caneca, dias 8 e 9 de novembro, sábado e domingo. Tenha um encontro marcado comigo presencialmente e todos os meus convidados estaremos juntos te esperando nesse terceiro encontro sobre práticas integrativas no tratamento e prevenção de doenças mentais.
Transforme sua saúde mental. Participe do 3º workshop de práticas integrativas, com especialistas em ansiedade, depressão, insônia e dor emocional. Nos dias 8 e 9 de novembro. Garanta sua vaga agora. Clique no link que está aparecendo na sua tela.